Opa, e aí, tudo bem? Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre alguns detalhes relevantes, específicos, para quem aí estava procurando, ou estava tendo o objetivo de aderir ao RET, aí um incorporador ou um construtor aí do Minha Casa Minha Vida, e está com esse objetivo, com essa intenção de aderir ao RET, e tem que se atentar aí em alguns detalhes específicos para que no momento da adesão, ele não, sofra aí com indeferimentos não previstos. Então, se você, tá nessa condição de alguém que vai aderir ao RET ainda, vou deixar o vídeo aqui em cima para você ver antes desse vídeo. E para esse vídeo, o objetivo é mostrar para quem já conseguiu, ter o deferimento da adesão ao RET, sendo principalmente na incorporação imobiliária, quais os cuidados você precisa ter agora que você já tem o seu deferimento, o que que você precisa fazer, quais são aí os detalhes que você precisa se atentar. Então vamos lá, vamos pro primeiro ponto, primeiro detalhe, tá? Esse é especial para quem é incorporador e fez a adesão ao RET de incorporação, combinado? Se você realizou adesão a esse RET de incorporação, muito provavelmente antes você já fez a afetação do patrimônio, já fez o registro de incorporação. Então vamos falar de forma bem breve sobre esse patrimônio de afetação, porque esse tema ele merece mais detalhe num vídeo só para patrimônio de afetação. Então, se você aderiu ao RET, você tem esse patrimônio de afetação averbado na matrícula do terreno. E, em formas gerais, o que isso quer dizer? Que você concordou, né, nessa averbação em segregar o patrimônio da obra do seu patrimônio. Fazendo essa segregação, você fica de certa forma, a priori, impedido, tá, de movimentar esses recursos aí que foram segregados, do seu patrimônio pessoal do incorporador, eh, com qualquer fato, com qualquer objetivo que não seja, de executar a construção do empreendimento, tá. Então, a priori, esse dinheiro ele está travado, tá, ele está bloqueado, bem entre aspas, para a execução da obra. Tá? Existem aí algumas verificações, alguns cálculos que você pode fazer para verificar se você pode mexer em alguma parte desse dinheiro ou não, mas em linhas gerais, tá? Resumidamente, esse dinheiro ele está travado para a operação, para a execução do empreendimento, tá? Tanto o dinheiro quanto qualquer outro bem aí, como terreno, por exemplo, ele está, como a averbação foi feita nele, né, então ele está aí sujeito, a essa segregação também. Então terrenos, bens, móveis ou imóveis que sejam aí necessários para a execução do empreendimento, eles serão aí apartados do seu patrimônio e terão aí essa movimentação a priori, tá? Bloqueados, combinado? Então, isso é um ponto que você tem que se atentar quando você faz a adesão ao RET. Um segundo ponto que ele é muito importante é que uma vez que você realizou a adesão ao RET, ele tem caráter, opcional, obviamente, você pode aderir ao RET ou não, e irretratável, tá. E isso, essa questão de ser irretratável, de você não poder voltar atrás, tá, pra tributação no seu outro regime tributário, ele vai durar enquanto você tiver aí, direitos, né, com terceiros aí dessa incorporação, como clientes que comprarem unidades que estejam afetadas, ou obrigações também, por exemplo, com, uma entidade que financie, esse empreendimento. Então, enquanto houver, algum tipo de direito ou algum tipo de obrigação decorrente desse empreendimento que foi afetado e que teve a sua adesão ao RET, esta opção ao RET, né, essa tributação no RET, ela é irretratável, tá. Salvo aí, alguns fatos em que a incorporação em si, ela foi descontinuada, como a questão do prazo de carência, né, que durante o prazo de carência você desistiu da incorporação, então, eh, oficialmente não tem incorporação, então não vai ter RET, tá. Então, salvo esses casos específicos, você não vai poder voltar atrás, tá. Você começou a tributar no RET, você vai terminar a sua tributação no RET também. Decorrente dessa questão do RET ser irretratável, a tributação, dessas unidades no RET, ela vai inclusive até depois que o empreendimento for concluído. E o que isso quer dizer? As unidades que você vendeu durante o prazo de construção, durante o momento de construção
do empreendimento serão tributadas no RET, e durante a fase pós-empreendimento, pós-construção, também serão tributadas no RET. E as unidades que você vender após a construção, após a emissão do habite, tá? Principalmente desde dezembro de 2019, tá? Isso já está consolidado. Essas unidades também vão entrar na tributação do RET, tá? E não na tributação do seu regime tributário, que pode ser o lucro presumido real. Então fica ligado para que, principalmente em relação às unidades que você vende depois da conclusão do empreendimento, para que você não tribute ela no seu regime tributário do incorporador, e sim no RET. E para que você tenha aí uma boa manutenção deste benefício, né, principalmente em relação ao seu comprometimento, à sua relação com a Receita Federal, o ideal é que você tenha aí uma boa manutenção das suas certidões negativas, tá? Aquelas certidões que você utilizou para conseguir a adesão ao RET, o ideal é que você continue, né, fazendo a boa manutenção com um recolhimento correto dos impostos, não deixando atrasar, e também aí em relação aos outros órgãos de cunho ambiental e de cunho administrativo também. É muito importante que você mantenha essa manutenção de certidão negativa durante o prazo aí de usufruto, né, de fruição do RET, desse benefício fiscal. E aí, tá curtindo esse vídeo sobre alguns detalhes sobre o RET depois que você conseguiu o deferimento? Se sim, então deixa o like aí embaixo, compartilha esse vídeo com seus colegas incorporadores e contadores também. Comenta aqui embaixo o que você está achando desse vídeo, se você tem alguma coisa que ficou em dúvida ou algum detalhe do vídeo que você queira que haja mais explicação. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. O canal está crescendo, estamos chegando aí a 200 inscritos e ajuda a gente aí a crescer ainda mais, cada vez mais, beleza? Bora voltar para o vídeo. E caso você tenha entregado alguma informação falsa ou tenha omitido alguma informação para a Receita Federal no momento da adesão ao RET, mesmo que ele tenha sido deferido, você corre sim o risco de ter o seu benefício anulado e a cobrança aí da diferença entre o que você pagou neste benefício, que é o RET, e o que você deveria no seu regime tributário, tá? Isso sem falar da adição aí das multas e juros aí de mora e possivelmente, se você aí cair numa fiscalização, numa possível multa de ofício, tá? Então, muito cuidado aí com as informações que você entrega para o fisco no momento da adesão. Se certifique de que aquelas informações que você enviou de certidão negativa, elas são informações verdadeiras, informações com lastro documental, lastro financeiro, tá? Então não deixa que este tipo de contexto te afete, tá? Se cuida para você ter aí uma boa manutenção do seu benefício fiscal. Agora, falando um pouquinho da parte operacional, tá? Desta questão do RET, se você teve o seu processo deferido, meus parabéns. Você teve aí a publicação de um ato declaratório executivo pela Receita Federal, e no momento do deferimento, muito provavelmente foi gerado um CNPJ como se fosse uma filial deste incorporador, desta sociedade, tá? Este CNPJ não é uma filial de fato. Qual é a utilidade real deste CNPJ? Praticamente, para você conseguir emitir os impostos do RET em relação a essa incorporação em específico, e a priori seria para você transferir também a responsabilidade do CNO desta obra. Porém, a gente já encontrou aí diversos problemas em relação à vinculação de remunerações, tá? Quando a gente fazia essa transferência do CNO do incorporador, da SPE, de um loteador, para esse CNPJ aí da afetação. De um loteador não, desculpa, porque o loteador, por mais que ele possa fazer o patrimônio de afetação, ele não pode aderir ao RET ainda, tá? Mas em relação ao incorporador que pode aderir ao RET normalmente, a gente já enfrentou esse tipo de problema, tá? De você fazer aí a transferência do CNO para o patrimônio de afetação e a remuneração não ir lá para o Cero, que é o sistema que apura aí toda a questão do INSS de obras, tá? Então, até em contato com o Fale Conosco da Receita, muitos contadores eles tiveram um retorno da própria Receita Federal informando que, por mais que
haja uma regra, normativa dizendo para você transferir, este CNO, eles recomendam que não seja, transferido para evitar esse tipo de problema, tá. Mas, se você aí, contador, tá nesse contexto, o ideal é que você faça essa pergunta para a Receita Federal para que você tenha, este retorno oficial, sobre o seu contexto específico, tá. Aqui eu só estou dando um parâmetro para você de respostas que alguns contadores tiveram quando eles chegaram nesse problema e foram falar com a Receita Federal. E quando você vai começar a tributar as suas receitas no RET? Desde janeiro de 2025, o ano que eu estou publicando esse vídeo, de forma opcional, desde março deste mesmo ano de forma obrigatória, 31 de março, o momento de fruição, a data de início da fruição do RET é a data do deferimento da sua opção, tá. Então, se eu fiz uma adesão, por exemplo, de forma opcional em fevereiro, início de fevereiro, e tive, este deferimento na metade de fevereiro, então é o mês de fevereiro que eu vou considerar como mês inicial para eu tributar aí as minhas vendas no RET, tá. Então as vendas de janeiro para trás, eu não tributo no RET, eu tributo no regime tributário do incorporador, que pode ser o lucro presumido ou o lucro real. E aqui a gente tem uma exceção, porque alguns processos eles podem já estar ocorrendo desde antes de janeiro de 2021, como era a forma antiga de se fazer a adesão, tá. Nesses casos em que você fez o processo na forma antiga e você transferiu, como eu expliquei no vídeo anterior, você transferiu para essa nova forma para ter um deferimento mais rápido, estes casos sim, você pode voltar a data de fruição para a data da juntada de documentos que você realizou lá atrás no início do processo, combinado? Então, nesses casos você pode voltar. Mas nesses casos mais novos que eu comentei, em que de janeiro ou março, né, de forma, obrigatória, o mês que você vai considerar é o mês do deferimento, tá. E o que que vai entrar na sua base de cálculo do RET, que você vai poder tributar no RET, de acordo com a instrução normativa e com os regramentos aí na legislação. Tudo o que for decorrente da venda da unidade imobiliária que estiver nessa incorporação que foi afetada. Então, o valor de venda eu posso considerar no RET. Eu vou poder considerar também todas as receitas financeiras daquele contrato, como os juros contratuais que eu prevê dentro daquele contrato, ou no caso do RET eu nem preciso prever, e também as correções monetárias daquele contrato, como IPCA, INCC, CUB, IGPM, o que você propor aí como índice corretivo do contrato, você pode tributar dentro do RET também. Toda receita que não estiver nesse contexto da incorporação, como um aluguel de uma unidade da incorporação, por exemplo, ou uma receita financeira que não decorreu deste contrato da incorporação, você vai ter que tributar no regime do incorporador, lucro presumido ou lucro real. Então, isto não entra no escopo do RET. E dessa base de cálculo que eu mencionei, você vai poder deduzir aí as vendas canceladas, tá? Os distratos que você paga de volta aí para o adquirente e também os descontos concedidos, sim, descontos financeiros que você conceder aí para o cliente. Então, a atividade imobiliária tem essa questão especial, tá? É uma das poucas atividades aí em que o desconto financeiro ele pode ser deduzido da base de cálculo. E um detalhe que ele é muito importante, muito relevante em relação à apuração, é que você tem que tomar como base os valores efetivamente recebidos naquele mês, tá? Então você vai usar aí o regime de caixa como modo de apuração e não regime de competência, tá? Venda a venda. Então você vai ali apurar quanto que você recebeu em relação à venda, correção, receitas financeiras, quanto que você efetivamente pagou ou concedeu de descontos financeiros, né? Quanto que você pagou de distrato naquele mês e vai chegar na sua base de cálculo com base no regime de caixa. E em relação a alíquotas, a gente tem para o RET padrão, né, o RET comum que a gente conhece, a alíquota de 4% sobre essa base de cálculo com base no regime de caixa, tá. Mas se a sua obra for de interesse social, que seria esse interesse social? Uma obra, um empreendimento destinado
a adquirentes da faixa urbano 01 lá da Caixa Econômica Federal. Se estiver nesse contexto, você pode usar o RET especial para esse tipo de empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Então você reduz aí o seu RET de 4% para 1%. Então, vou deixar aqui o link em cima, aqui em cima do vídeo onde eu mostro o tamanho da economia que você pode gerar aí ao fazer essa segregação do que é faixa urbano 01 e o que é RET padrão, tá? E se você tem no mesmo empreendimento, adquirentes que estão na faixa urbano 01 e 02, 03, 04, você não perde o direito aí de usar o RET padrão para os outros adquirentes das outras faixas. Então você pode fazer esse mix de utilização do RET usando o mesmo CNPJ gerado que eu mencionei no começo do vídeo. E talvez aqui o ponto que você tem que se atentar com mais cuidado, tanto o incorporador quanto o contador, é que o RET, o pagamento do RET, ele não gera, em nenhuma hipótese, tá, direito a parcelamento, a compensações e a restituições. Então, uma vez que você paga, talvez aí um pagamento a maior, este pagamento a maior você não poderia restituir de acordo com a instrução normativa e com a legislação. Então, é muito importante que você revise essa apuração, contador, veja se está tudo certinho e você, incorporador, se você tem aí esse controle financeiro para que você não pague mais de uma guia nessa competência, senão você vai correr esse risco aí de ter esse prejuízo financeiro nesse pagamento a maior ou duplicado. Então, muita atenção nesse momento de apurar e de pagar a guia do RET. Então, eu espero que a partir desse vídeo você consiga fazer aí uma boa manutenção do seu benefício fiscal e, ao mesmo tempo, consiga colocar mais dinheiro no bolso, economizando em impostos e consiga reinvestir aí nos seus negócios. E se você precisa de uma consultoria especializada que te ajude a estruturar o seu empreendimento a fim de conseguir esse benefício, fazer uma boa manutenção desse benefício, vou deixar o link de contato aqui embaixo para você falar diretamente comigo. A gente vai conversar contigo, vai entender qual é a sua demanda, qual é a sua preocupação e vai te oferecer aí as melhores soluções para que você consiga ter um bom benefício e uma boa economia. E se esse vídeo ele fez algum sentido para você, te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, comenta qual tipo de conteúdo você quer ver aqui nesse vídeo e não deixa de se inscrever, estamos quase chegando aí em 200 inscritos, ajuda a gente, me ajuda, né, no fim das contas, a crescer cada vez mais e mais aí no YouTube. Fica ligado, porque esta semana, sexta-feira, vai ter uma aula muito boa aqui que eu vou fazer sobre as principais mudanças e a reforma tributária vai trazer para a gente, tá? Os principais paradigmas, as principais preocupações, as formas diferentes que a gente vai ter de apuração. E no momento seguinte eu vou mostrar para vocês o que, que vai mudar para quem opera com bens imóveis, tá? Isso vai ser bastante transformador em relação à reforma tributária em si, tá? E quem se preparar antes vai conseguir sair na frente, porque vai ser um período aí de bastante trabalho, de bastante estudo, bastante planejamento, porque vai mudar a forma que a gente pensa o tributo na atividade imobiliária, tá? Então, vai ser uma mudança de perspectivas, uma mudança de modelo de negócio, uma mudança de mentalidade para o incorporador e para o contador também. Então, não deixa de ficar ligado aí, para que na sexta-feira vai ter aí esta aula boa e nas próximas semanas aí vão ter mais vídeos falando sobre quem opera com imóveis na reforma tributária. Então, é isso. Valeu!